Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar agradecendo a Deus esse momento. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom que estamos na tua casa. Obrigado por esse número já maravilhoso de irmãos que temos aqui e aqueles que vão chegar. Traz na tua paz, livrando de todo mal. Senhor, também te agradecemos pelos irmãos que estão em casa acompanhando. Eu te peço, ó Deus, que nada retire a atenção deles, que nada os faça, Senhor, sair da tua presença nesse momento. Abençoe Lidiane, Senhor, ela já está em tua presença, já estudou, e Senhor, usa a tua filha para que recebamos tudo aquilo que tu queres esta manhã. É o que nós te pedimos, desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Sente-se abençoado, sente-se abençoada. Elidiane, Deus te abençoe. Glória a Deus. Pai Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, o Senhor é bom e até aqui tem nos sustentado. Como nosso pastor falou, nós vamos estudar hoje a penúltima lição, que é a lição que nos fala sobre sabedoria para enfrentarmos momentos difíceis. E embora o tema seja sobre momentos difíceis, não é tão difícil assim nos imaginarmos nele. Porque quem aqui nunca passou por um momento difícil? Por um momento de dificuldade, por grandes desafios, se viu em momentos de angústia, de incerteza, e muitas vezes até mesmo de problemas que aos nossos olhos são insolucionáveis. Às vezes a gente até se esquece, né? Do tamanho do nosso Deus. Então, nós passamos sim por momentos difíceis, por aflições, por tribulações. E hoje, nessa lição, nós vamos falar um pouco sobre isso e como podemos passar por esses momentos, sobrevivermos a eles na presença do Senhor. Amém? Página 83, lição 12. Vamos ler o texto áureo? Sabedoria para enfrentarmos momentos difíceis. Esse é o título, e o texto áureo diz assim: Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um texto bem conhecido, né? E sempre vem à nossa mente em momentos de dificuldade. A verdade aplicada diz assim: a tribulação molda o nosso caráter. É quando enfrentamos as maiores dificuldades da vida que Deus trabalha o nosso caráter. É bem verdade, irmãos, que os momentos difíceis, ele com maior facilidade nos aproxima de Deus, não é verdade? Nos momentos de grandes angústias e de grande tribulação, é que nós nos prostramos mesmo diante do Senhor, é que nós rasgamos a nossa alma. Se nós formos observar, a Bíblia em todo o tempo nos mostra isso. Pessoas, homens, mulheres, que em momento de aflição, de angústia, de tribulação, oram ao Senhor, suplicam, clamam, e o Senhor, em sua grande e infinita misericórdia, traz a resposta e traz a solução para esse problema infindável. Isso é visível, a gente vê isso com muitos personagens bíblicos. Eu poderia falar de Ana e a sua esterilidade, eu poderia falar de Davi e as suas inúmeras guerras e batalhas. Eu poderia falar dos apóstolos, de Paulo, por exemplo, que sempre glorifica ao Senhor em suas tribulações, em suas aflições. Mas nas nossas vidas não é diferente. Nós somos homens e mulheres de Deus que no dia a dia também enfrenta grandes batalhas, tá? Vamos ler o comentário de introdução, página 84, que diz assim: a causa das tribulações e aflições na vida é devido ao pecado original cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. Todos nós sofremos e somos pecadores por causa desse primeiro pecado. Mas Jesus nos livrou e restaurou o nosso relacionamento com o Senhor.
Agora, ainda que passemos por sofrimento, temos um Consolador ao nosso lado. Agora, com Cristo, temos esperança para vencer nossos problemas. Na Bíblia, temos algumas ilustrações a respeito de pessoas justas que passaram por aflições. Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O salmista compartilha as aflições da vida, que em diversas áreas, mas ele tem a confiança e convicção de que o Senhor livra o justo de todas elas. Lembra-se de Jó? Em meio às adversidades, somos tratados por Deus. Nós conhecemos a história de Jó com bastante riqueza e muitos detalhes, porque já estudamos sobre isso. O mesmo autor dessa revista também nos abençoou com a revista de Jó, e nós estudamos ela durante todo um trimestre. Nós sabemos que Jó foi provado pelo Senhor. Foi provado, na verdade, ele sofreu uma grande provação. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu seu relacionamento com a esposa, ele perdeu a paz que tinha, porque ele se viu em grande momento de angústia, e o pior, ele nem sabia, ao menos, por que estava passando por aquilo. O Senhor se manteve em silêncio, e eu acho que durante a provação de Jó, eu acredito particularmente que essa tenha sido a pior situação. Deus se mantém em silêncio. Porque quando nós estamos em tribulação e o Senhor fala, isso conforta o nosso coração. Porque nos dá a ideia de que não estamos sozinhos e de que Deus está observando todas as coisas. Porque por mais que a gente saiba e tenha certeza de que Deus tudo vê, tudo contempla, e que Ele está no controle de todas as coisas, às vezes o silêncio de Deus nos causa mais angústia. Parece que estamos sozinhos. Parece que a nossa oração nem sobe. Então, Jó passou por tudo isso. Ele perdeu a sua saúde, família, filhos, riqueza, perdeu o relacionamento com a esposa, a sua paz, e ainda perdeu, não sei se perdeu, mas ainda teve o maior desafio, que foi o silêncio de Deus. E, ainda assim, a Bíblia nos fala que ele era justo, íntegro, reto, e que temia a Deus e se desviava do mal. Então, assim, irmãos, no mundo nós vamos ter aflições. E é sobre isso que vamos falar hoje, tá bom? Eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos que estão aqui na nossa revista, tá? Vamos começar, então, com Romanos 5, 3, capítulo 5, versículo 3 e 4. Foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e que nesses versículos nos fala um pouco acerca das dificuldades da vida. Que diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quando falamos de momentos difíceis, nós vamos ver na Bíblia essa palavra, perseverança, ser repetida várias vezes. Várias vezes nós vamos nos deparar com essa palavra perseverança. E o que significa perseverança? O que é efetivamente perseverar? Perseverar é insistir. Insistir. Perseverar é ter constância, é ser constante. Então, estou caminhando, caí, eu paro e fico caído, prostrado eternamente? Não. Eu me levanto e caminho mais um pouco. Caí novamente, eu me levanto, eu caminho mais um pouco. E essa perseverança, essa constância, ela produz em mim o quê? Experiência. Eu vou saber exatamente onde cair, como cair, e com essa experiência, eu vou poder caminhar um pouco mais, porque eu vou cair um pouco menos. Então, a perseverança, ela nos ensina a permanecer
do modo que Deus quer, do modo que Deus se agrada, independente das circunstâncias. Então, a palavra perseverança, ela nos direciona a isso, irmãos. Precisamos ter constância, precisamos ter a disciplina de perseverar, de se manter firmes e inabaláveis, independente das circunstâncias. Nós temos outros versículos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1, 6. Que diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como assim redundar? Transbordar, superabundar em louvor, glória e honra a Jesus Cristo. Então, a nossa tribulação, ela precisa transbordar, não só em dor, tristeza, amargura, angústia, mas em transbordar em força para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos também Tiago 1:3. Vamos ler Tiago 1:3? Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4. É isso? É. Que diz assim: meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha a palavra perseverança novamente. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então, a perseverança, ela precisa ser completa em ações. Que ação é essa, irmãos? Confiar. Confiar inteiramente em Deus, para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Salmos, vamos abrir? Salmos, capítulo 42, versículo 10 e 11. Salmos 42, 10 e 11. Que diz assim: esmigalharam-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde estás? Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nesse capítulo, o salmista vem dizendo sobre a sua angústia, a angústia que a sua alma sentia. Mais ainda, ele vem falando sobre o quanto ele ansiava pela presença do Senhor, por estar perto de Deus. Olha só, versículo 1: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Olha a angústia desse salmista. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me destas coisas dentro de mim, e me derrama a minha alma, como passava eu pelas multidões de povo, e o seguia em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor de multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon,
e no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fulgor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, contigo está o meu cântico e uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvitastes de mim? Porque hei de andar em lamento sobre a opressão dos meus inimigos. Então aqui o salmista diz, olha, eu estou abatido, eu estou angustiado, a minha alma sente dor. Ele diz, eu anseio por Deus como a corça anseia pelas águas. Mas ele também diz que traz à memória dele o momento em que ele ia com grande multidão à casa do Senhor, sob gritos de louvor e adoração. Então essas memórias traziam à mente do salmista e ao coração dele a certeza de que Deus estava com ele. E que logo, logo esse momento de angústia e de tribulação passaria. Então, diante das tribulações, precisamos manter na nossa mente, no nosso coração, acesa, viva, todas as lembranças do que o Senhor fez. Porque não só de momentos difíceis é feita a vida do ser humano, a vida do cristão. Nós também temos momentos de vitória, de alegria, de descanso, de paz, de gozo na presença do Senhor. São bênçãos que o nosso Deus nos concede. Não somente para que venhamos estar alegres e contentes e plenos, mas para que o nome dele seja glorificado. E para que nos momentos difíceis, nós possamos ter ânimo, força e perseverança com as lembranças, com a memória de tudo que Deus já fez por nós, gerando a certeza do que Ele ainda fará, aqui ou na eternidade. Porque a realidade, irmãos, é que os momentos difíceis, eles não são uma hipótese, eles são uma certeza. A dúvida aqui não é se eles virão, é quando eles virão. A dúvida do cristão não é, será que eu vou passar por momentos difíceis? Não, essa não é a dúvida do cristão. A dúvida do cristão é, quando eu vou passar? Não é um se, é um quando. E não é só do cristão, irmãos, é de todo ser humano. Todo mundo tem momentos de dificuldades. Então, não é se, é quando. E pensando no se, no quando, o que importa não é o se e nem o quando. O que importa é como vamos passar por esses momentos. Com quem estaremos nesses momentos. Porque o Senhor nos deixou a promessa de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, todos os dias. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre suas promessas. Não é verdade? Ele cumpre as suas promessas. Então Ele está conosco, até nos momentos difíceis. Mas nós estamos diante de Deus nos momentos difíceis? Fazemos a vontade de Deus nesses momentos? Então, assim, estar próximo do Senhor é o que nos garante que mesmo em momentos difíceis, o nosso espírito não esteja abatido. Vamos então para o ponto 1, ainda na página 84. Ponto 1, espírito abatido. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Isso está lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 13. De acordo com esse texto bíblico, o que traz beleza a mim e a sua vida não é a maquiagem que usamos, a roupa de marca ou de grife, o sapato da última coleção, não é uma bolsa desejada e ansiada, não são unhas feitas, não é o cabelo penteado, e, embora tudo isso seja importante, porque essa palavra não é um pretexto para que nós não nos cuidemos. Tudo isso é importante na vida do cristão. Não a bolsa de marca, a roupa de grife, mas o autocuidado. Você se amar, você se cuidar, pentear o seu cabelo, escovar os seus dentes, isso é básico do ser humano. É um
um ato de amor para você mesmo. Isso é importante. Mas, segundo o texto, não é isso que traz a beleza, não é a roupa, não é a maquiagem. O que traz a beleza é o coração alegre. O coração alegre. Um sorriso franco e sincero no rosto. Mas, irmã, como eu vou sorrir em momentos de dificuldade? Como eu vou sorrir se na minha casa está tudo fora de ordem? Irmã, como eu vou estar alegre em meu coração se eu estou enferma? Ou se alguém próximo a mim está enfermo? Irmãos, vamos ler aqui o segundo capítulo, o segundo parágrafo desse livro. Diz o seguinte, desse tópico. Na edição revista e atualizada, este mesmo provérbio não vem a palavra dor, e sim a palavra tristeza. Mas essas duas palavras são sinônimos, assim como mágoa e pesar. Também são. E se tudo isso estiver em nosso coração, diz Salomão, que o nosso espírito ficará abatido, enfraquecido, debilitado, entristecido. A nossa vida é cheia de fases. É ou não é, irmãos? Uma hora estamos bem no casamento, na igreja, em casa, nos relacionamentos, nas finanças, bem de saúde. Nada nos falta. Estamos naquela fase das vacas gordas e das espigas cheias. E tudo está indo às mil maravilhas. Esta é uma fase, uma das fases boas da vida. E esta alegria é que nos traz beleza em nossos semblantes. Estamos, de fato, rindo à toa. Mas existem momentos em nossa vida que a situação vai de mal a pior. Começamos o dia empregado e terminamos desempregados. Começamos a sentir algumas dores no corpo e ao ir ao médico descobrimos que temos uma doença incurável pela medicina. O carro bate, as dívidas aumentam, as dispensas começam a ficar vazias. O casamento que estava bem começa a passar por crises, contendas, brigas na igreja, ou seja, o tempo das vacas magras e das espigas vazias chegaram na nossa vida. Por esses motivos, o nosso espírito se abate. Essa aqui é uma descrição bem clara da vida do ser humano. Uma vez eu vi a comparação da nossa vida como uma montanha-russa. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Às vezes eu até comento com amor. Existem tempos de vacas gordas, existem tempos de vacas magras. Irmãos, tem tempo que parece que não tem nem vaca. Você olha, você nem vê vaca pastando. Mas é o momento, é o dia mau que chega para todos. Para todos. O dia mau, ao contrário de muitos de nós, não vê discriminação, não discrimina ninguém. Ele chega para o rico, para o branco, para o preto, para o amarelo. Ele chega para o pobre, para o rico, para o bonito, para o feio. É o tempo inteiro. Alguém, em todo o tempo, está sendo afligido por algum problema. E, às vezes, o nosso problema parece tão grande aos nossos olhos que parece que o nosso problema é prioridade, em detrimento de todos os outros. É como se ele fosse o maior de todo o mundo. Então, o meu, na fila das prioridades, merece passar primeiro. Às vezes, pensamos assim. E não é assim. Continuando, a pergunta que se faz é o seguinte: como permanecer com o coração alegre diante das adversidades? Como sorrir em momentos difíceis? Como sorrir se a fase em que estamos vivendo não nos proporciona isso? A resposta é a seguinte: confiar em Deus. Este é o segredo. Às vezes ficamos, sim, com o espírito abatido, devido às lutas e os problemas, mas devemos reagir e confiar plenamente em Deus. Nós devemos reagir e confiar plenamente em Deus. Irmãos, em todas as situações que nós passamos, todas, sejam elas boas ou ruins, nós temos opções. Opções. E, às vezes, temos muito mais opções do que os nossos olhos conseguem ver.
Não é verdade? Por exemplo, eu estou em casa, atrasada, horário do almoço, tem que estar tudo pronto para levar o menino para a escola. É ou não é? Quem tem filhos que vai para a escola à tarde, os meninos entram 1h, então meio-dia tem que estar todo mundo almoçando para que tudo flua bem, você consiga fazer tudo em tempo hábil. É meio que cronometrado, de manhã a mesma coisa. E aí você está fazendo comida e, de repente, seu gás acaba. O gás acabou. Você tem o dinheiro para comprar o gás. Glória a Deus. Deus supriu essa necessidade. E aí, você tem duas opções, pelo menos. Gás acabou. Quase na hora dos meninos almoçarem para ir para a escola. Ou você perde o seu tempo reclamando, poxa, por que o gás acabou agora? Logo agora, com tanto tempo para acabar, acabou agora. E agora, o que eu vou fazer? Ou você pega o telefone, irmãos, e vai ligar para o rapaz do gás para ele trazer o seu gás. Você tem essas duas opções. Ou você resolve o problema e liga, ó, o gás acabou. Pega o celular, liga e pede o gás. Ou você perde tempo reclamando. Ah, o gás acabou, por que logo agora? Isso é um exemplo, irmão, simplório, do dia a dia. Você está andando na rua, de repente, você vira o pé, machuca o pé, no meio da rua. Você tem pelo menos duas opções. Ou você fica ali chorando, sentindo dor e reclamando porque virou o pé. Ou você sente a dor, pede Deus misericórdia, respira fundo e vai andando para o ladinho da rua. Vai devagar até você chegar à sua casa. Você tem pelo menos essas duas opções. E eu estou sendo bem enxuta nas opções. Nós temos 1000 opções. E nos momentos difíceis também funciona dessa forma. Ou eu perco meu tempo blasfemando, murmurando, me vitimizando. Por que isso só acontece comigo? Se fosse com fulano, isso não aconteceria. Se fosse com Beltrano, jamais. Por que comigo? Eu tive dificuldade para engravidar durante um bom tempo. E teve uma vez que eu falei uma coisa que eu me arrependo até hoje. Eu chorando lá em casa, orando por um menino. E aí, eu conversando com Jesus, eu falei, pois é, né, Jesus? Se eu tivesse em pecado, já tinha engravidado. Olha só, irmãos. Eu chateada, porque estava atrasada a menstruação, e eu queria, e não estava. Aí cheguei em casa, fui chorar, fui fazer um exame, não estava. Cheguei em casa, chorei. Eu falei, pois é. Falei até com meu esposo depois. Falei, pois é. Se eu tivesse em pecado, ó, já tinha engravidado. Então, são coisas que nos afastam do propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Os momentos difíceis não são um pretexto para que a gente peque, para que a gente erre. Não. Os momentos difíceis servem para nos trazer experiência de vida, experiência espiritual e proximidade com o Senhor. Porque ao passo que eu passo por um momento difícil, o Senhor pode me usar para edificar uma vida que também está passando por um momento semelhante. Porque eu já passei por ele. Entende? Então, além desse momento difícil, produzir o bônus da minha proximidade maior com o Senhor, porque, irmãos, a verdade é que quando a gente está passando pela prova, a gente corre para os pés de Cristo. A gente corre com tempo ou sem tempo, porque quando está tudo bem, às vezes a gente não vai para Jesus, porque, poxa, estou cansada. O tempo hoje foi puxado, estou sem tempo, não tive tempo. A gente fala para o dono do tempo que a gente não tem tempo para ele. Mesmo sem falar, com as nossas atitudes, quando tudo vai bem. Eu não estou generalizando, irmãos. Mas quando nós estamos em momentos de angústia, de provação, de tribulação, de dor, a gente vai para os pés de Jesus mesmo, com tempo, sem tempo, com ânimo, sem ânimo, cansado ou forte, a gente vai. Porque a gente sabe que é só neste lugar que a gente encontra refúgio. E, infelizmente, muitas vezes, nós seres humanos, nós não somos movidos pelo Espírito Santo. Somos movidos pelos nossos interesses. Por aquilo que nos convém fazer. Não pelo que devemos ou necessitamos. Mas a realidade é que, muitas vezes, nós, como seres humanos, somos movidos pelos nossos interesses. Então, hoje eu vou para os pés de Jesus porque eu preciso. A realidade, muitas vezes, é essa. Talvez, por um motivo assim, é que o cinto
aperte de vez em quando. É só um pensamento, né? Continuemos. Leia com atenção esses textos escritos por Salomão. Confie no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que confia no Senhor será bem-aventurado. Os irmãos podem ler esses textos na íntegra através das referências, tá? E aí aqui o autor, pastor Heber, nos traz o exemplo de um rei de Judá, que passou por um momento de grande luta e de grande provação. Ele era Josafá, que reinou 25 anos, está aqui na revista. Salomão teve um trisneto chamado Josafá, que foi rei de Judá por 25 anos. Houve um momento na vida deste rei que poderia levá-lo a ficar com o coração abatido, mas o mesmo confiou no Senhor e alcançou a vitória. Nós vamos encontrar esse relato lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 1. Vamos abrir? Rapidinho, eu não vou ler todo não, mas algumas partes nós vamos ler. Tá? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Que diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. E aí eles foram relatando o que aconteceria. E aí existe um versículo em específico que eu quero ler com os irmãos. Versículo 18, que diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Resumindo a história, o que acontece? 3 povos vieram pelejar contra Judá, contra o rei Josafá. Os 3 povos são... Eu vou ter que ler, mas porque eu não lembro, não. Os povos de Amon, os filhos de Amon, os de Moabe e do Monte Seir, se eu não me engano. E aí eles vieram pelejar contra Judá. Quando Josafá recebeu essa notícia, obviamente ele ficou angustiado, preocupado. A alma dele poderia ter ficado abatida, porque não somente a sua vida e a da sua família, de todos aqueles que ele amava, estava em risco, mas todo o seu povo. Existem tribulações que nos angustiam, porque nos afeta e afeta aqueles que nós amamos. Nesse caso, além de afetar ele e os que ele amava, também afetava o seu povo, o povo de Deus. E aí ele ficou angustiado. E ele tomou algumas atitudes, que eu já sei de cor, irmãos. Glória a Deus. Uma das atitudes que ele tomou diante do povo foi apregoar um jejum. Ele chamou todo o povo para jejuar. E o povo foi com ele. Veio grande gente de todas as partes. Então, ele apregoou um jejum. Depois disso, ele reconheceu a grandeza de Deus. No momento de tribulação, de angústia, ele chamou o povo para pagar um preço, para jejuar. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele fixou os olhos, não no problema, irmão, não na dificuldade. Se os irmãos lerem aqui, os irmãos vão ver. Ele fixou os olhos em Deus, ele colocou os olhos dele em Deus. Ele adorou a Deus no momento de dificuldade. E aí o que acontece, irmãos? A Bíblia fala que o Senhor levanta um profeta para falar ao povo. E falar, olha, não se preocupem, não fiquem com medo, porque nessa peleja vocês não vão pelejar. Não vão precisar pelejar. Porque essa batalha não é sua, ela é minha. Não se preocupem. O Senhor, em outras palavras, disse isso. Vamos ler aqui rapidinho. Está escrito aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Versículo 12. Josafá falando com o Senhor. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu
o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. E aí todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos a todo o Judá, vós, os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomais posição, ficais parados e vede o livramento que o Senhor vos fará. E, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aqui no versículo 23, o que aconteceu foi o seguinte: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir. Então o povo A e o povo B se juntaram contra o povo C e mataram todos eles. Certo? E aí depois que isso aconteceu, o povo A e o povo B que tinham sobrado, mataram-se entre si. E quando o povo de Deus chegou lá para pelejar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque foi assim que eles saíram de onde eles estavam, quando eles chegaram lá, eles se depararam com corpos mortos. O Senhor deu a eles livramento, irmãos. Então, Josafá, ele poderia ter feito muita coisa aqui. Ele poderia ter blasfemado. Ele poderia ter se irado contra Deus. Ele poderia ter perdido o tempo se lamentando. Ó céus, ó vida. Ele poderia ter buscado agradar os seus inimigos de outra forma, talvez fazer alianças, comprá-los de algum modo, mas ele sabia que o livramento que ele precisava, de que ele necessitava, ele só encontraria em Deus, e foi ali que ele foi buscar. Então nós, diante dos momentos difíceis, nós temos opções, irmãos, nós temos saída, nós só precisamos escolher qual caminho nós vamos trilhar. Que caminho nós vamos traçar? Olha só, Josafá teria todos os motivos para se desesperar e ficar triste. Mas ao invés disso, ele reconheceu a grandeza de Deus, confiou em seu nome, e que é todo-poderoso. E pôde sorrir depois, porque com a ajuda do Senhor alcançou vitória diante dessa batalha. Josafá ora a Deus diante das lutas, e a oração do rei, que tinha elementos essenciais, que fomos o que nós falamos, ele reconheceu a grandeza de Deus, louvou ao Senhor. Josafá reconheceu a situação, Josafá encomendou a situação a Deus, reconhecendo que só ele poderia salvar a nação. Procurou obter o favor do Senhor, porque o seu povo também era o povo de Deus. Reconheceu que o Altíssimo tinha o controle de toda a situação. Louvou e glorificou a Deus e confortou-se nas promessas de Deus. Ele creu no que Deus falou, e não somente creu no que Deus falou, mas creu no que Deus falou por intermédio dos seus profetas. Por isso que ele mesmo diz: olha, crede no Senhor vosso Deus, e estarás seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Se você está passando em uma fase, se você não está passando uma fase tão boa na sua vida, faça o mesmo que Josafá, e receberá a tua bênção. Deus concedeu a este rei a vitória sobre os seus inimigos.
Aqui no Salmo 125, no versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Por isso, meu amado aluno, alegre-se, coloque um sorriso, mesmo se a maré não estiver para peixe, pois a vitória chegará na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu a seguinte frase em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, até porque o coração alegre formoseia o rosto. Então, irmãos, tenha essa convicção, que a nossa fé e esperança no Senhor, ela não é vã. Ainda que o Senhor esteja em silêncio, assim como foi na maioria do processo de Jó, ainda que ele esteja caladinho, quieto, não significa dizer que ele não está observando, que ele não está vendo e que ele não está agindo. Mais ainda, não significa que ele perdeu o controle da situação e por isso deixou de mão. O Senhor tem todo o controle, Ele tem todo o poder, tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor sabe exatamente qual é a minha e a tua necessidade. Antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece, irmãos. Então, Ele está no controle. Nós precisamos esperar e sermos ensináveis, pessoas ensináveis. Se eu estou passando por esse momento de provação, eu tenho que aprender com Ele. O Senhor quer me ensinar alguma coisa. E aqui a gente vê a diferença clara entre provação e tentação. Tentação é como um convite para pecar. Você está sendo tentado. O Senhor, Ele não tenta ninguém. Ele permite, muitas vezes, que as tentações nos sobrevenham. Ele nos permite ser tentados, mas Ele não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. O Senhor permite, muitas vezes. Mas tentar o ser humano, Deus não tenta. Deus não convida ninguém a pecar. E a tentação, trazendo para uma linguagem um pouco mais clara, é isso, é um convite ao pecado. A provação não, a provação é um teste à nossa fé. Ah, porque Deus não sabe se a gente é fiel ou não nesse aspecto? Não, irmãos, Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas, Ele nos sonda e Ele nos conhece. Mas a provação, ela serve para fortificar a nossa própria fé. Para que o Senhor nos mostre, nos ensine. Então, precisamos ser perseverantes. E aí, para finalizar, vamos para o ponto 2. Vamos lá. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então, o ponto 2 fala sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? Alguém poderia me dizer? O que é ansiedade? O sentimento de ansiedade. O que é? Excesso de preocupação. Gente. Gente, nota 10. Nota 10, uma estrelinha. É exatamente isso, irmãos. A ansiedade é uma preocupação exagerada pelo futuro. É se preocupar com alguma coisa que tem a possibilidade de nem sequer acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas pode também não acontecer. Você sai de casa dirigindo. Você pode bater o carro? Pode. Mas você pode não bater também. E aí, faz o quê, irmãos? Vai deixar de dirigir por conta disso? Eu vou colocar a panela no fogo para ferver, para fazer o almoço. Eu posso me queimar na panela? Posso. Aí eu vou deixar de comer por conta disso? Então, a ansiedade é essa preocupação exagerada com o futuro, com algo real ou não, que pode vir a acontecer ou não. E aí, o autor escreve da seguinte forma: ansiedade significa estado emocional angustiante, acompanhado de alterações cardíacas e respiratórias, e outras características também, em que se prevêem
de sabores reais ou não. E o ansioso é aquele que é cheio de ânsia, que significa angústia, desejo ardente, anseio. Uma pessoa ansiosa pode ter problemas seríssimos de saúde, como a psicose, por exemplo, que é qualquer psicopatia em que as suas funções mentais estão suficientemente perturbadas a ponto de prejudicar de modo excessivo a capacidade do paciente de enfrentar as situações habituais do cotidiano. Ou seja, a pessoa não tem nada no corpo, mas devido à cabeça fica doente. Viver dessa forma é perigoso. O apóstolo Pedro assim escreveu: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a ansiedade, ela tem o poder de nos afetar de uma forma tão grande que a gente perde as conexões com a vida real. A gente perde a capacidade de analisar as coisas, de analisar as situações. A gente perde a capacidade objetiva de ver o que realmente está acontecendo, consumido pela possibilidade de algo que pode acontecer. Sabe, trocando em miúdos, irmão, sabe o que é isso? Querermos controlar o que é incontrolável. Irmãos, a realidade é que a gente não tem controle de nada. Nada. A gente deita para dormir fazendo 1000 planos para o dia seguinte. É ou não é? Amanhã eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar, eu vou comprar tal coisa, eu vou levar o menino em tal lugar, eu vou fazer desse jeito. A gente dorme planejando o dia seguinte, que talvez nem chegue. Nem chegue. Talvez ao fechar os olhos, eles nem se abram mais. Só na eternidade. É verdade, irmãos. Às vezes, sentando, a gente não levante. As pernas não respondam. Então, a gente, muitas vezes, quer controlar o incontrolável. Irmãos, eu não controlo nenhum virar de páginas, se o Senhor não quiser. Deus, ele é tão fantástico que se a gente for pensar nos mínimos detalhes de tudo, a gente enlouquece. Eu penso assim às vezes, irmãos. O nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo. Sem que eu perceba, ele manda todas as conexões necessárias para que a minha boca, para que a minha voz, para que a minha respiração saia e os irmãos me ouçam. Quem é que comanda isso, irmãos? É Deus, não sou eu. E ainda que a ciência tente explicar, ela não consegue. São conexões nervosas que acontecem nos neurônios, dentro da cabeça, por canais assim, 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 assim. Tá, você me diz como acontece. Você me explicou. Mas como realmente acontece? Quem faz isso acontecer? É Deus, irmãos. É Ele quem controla tudo. E quando nós queremos fugir dessa realidade e queremos passar a controlar o incontrolável, aí ficamos ansiosos, ficamos doentes, frustrados, porque esse não é o nosso papel. E aí o que acontece? É justamente o que Pedro escreveu aqui, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o controle, irmãos. Quando nós saímos de casa, nós somos expostos a tantas coisas invisíveis, impalpáveis. Quem aqui consegue pegar num vírus? Quem consegue pegar num vírus? Peguei um vírus. Ó, irmãos, está aqui um vírus. Quem pega? Ninguém pega não, irmãos. Você é contaminado por ele. Mas apalpar você não consegue. O ar tem. Eles fluem no ar. E você vai passando para ir no mercado. Você entra no carro, você pega aqui, pega ali, pega acolá. Quem é que controla isso, irmãos? É o Senhor. O Senhor que controla. Todos os nossos dias já foram contados. Todos eles já foram contados.
todos. O Senhor conhece cada detalhe do que aconteceu e do que ainda acontecerá. Então, qual a dificuldade que nós temos? Às vezes eu fico pensando, qual a dificuldade que eu tenho de confiar nesse Deus? Porque é natural que alguém tenha dificuldade de confiar em mim, por exemplo. Isso é natural, irmãos. Eu sou completamente falível. Mas e nesse Deus? Qual é a nossa dificuldade? Continuando, o apóstolo, em outras palavras, está dizendo em sua carta: preocupações pessoais, angústias familiares, ansiedade pelo presente, preocupações pelo futuro, por vós mesmos e por outros, pela igreja. Lançai tudo sobre Deus. São cargas onerosas e costumam ser muito pecaminosas quando têm suas raízes na falta de esperança e na incredulidade, quando torturam e distraem a mente, nos anulam para o serviço e impede que que nos sintamos felizes no serviço a Deus. Então, isso só serve para nos afastar de Deus, para nos distrair, para nos torturar, a ponto de nos deixar inutilizáveis para tudo. Para tarefas diárias e, principalmente, para a obra de Deus. A solução é lançar a nossa solicitude sobre Deus e deixar todos os acontecimentos à disposição de sua graça e sabedoria. Crer firmemente na vontade e nos conselhos divinos crer firmemente que a vontade e os conselhos divinos são corretos e traz calma ao espírito do homem. Salomão, mais uma vez, toca nesse aspecto do espírito abatido. É evidente que todos aqueles que têm responsabilidades com a família, compromissos a serem honrados no dia certo, contas a pagarem, são pessoas propícias a viverem ansiosas. O que temos que entender é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não irá nos abandonar. O evangelista Mateus, em seu evangelho, no capítulo 6, versículo 25 a 34, escreveu claramente a esse respeito. Vamos ler na Bíblia, irmãos? Rapidinho. Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Esse texto é conhecido, mas ele é muito importante. Muitas vezes o que nós necessitamos ouvir é o que está claro aos nossos olhos. Que diz assim, acharam? Mateus capítulo 6, versículo 25. Que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou, porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça,
E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Então, é um texto muito conhecido. Nós já ouvimos muitas vezes. Mas, às vezes, o que nós necessitamos ouvir é justamente o que está à frente dos nossos olhos. E que a gente só não quer enxergar ou não consegue enxergar por conta das situações. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, irmãos. Muito antes da gente pedir. Porque, às vezes, a gente não recebe justamente por não saber pedir. Porque pedimos para os nossos próprios deleites. É isso que a Bíblia diz. Então, precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. E que no momento certo, Ele se levantará ao nosso favor. Não é isso que diz aqui? Por que eu vou andar ansiosa? Por que eu vou andar ansioso? Por que eu vou deixar que essas coisas fugazes, menores, passageiras, tirem a minha paz, roubem a minha paz, a ponto de eu não fazer o que é realmente primordial na minha vida? Porque isso aqui, irmãos, eu não vou levar para a eternidade. Não vou, eu posso levar para o caixão. Porque somos enterrados vestidos, né? Mas para a eternidade não vai comigo. O que vai para a eternidade comigo é a prioridade que eu dei para o reino dos céus. Eu vou receber um galardão não pelas coisas corruptíveis dessa terra, mas por tudo que eu produzi no reino de Deus. É por isso que ele fala, olha, buscar em primeiro lugar o meu reino. Em vez de você se consumir com essas pequenas coisas e preocupações, se consuma, se gaste para o meu reino. Irmãos, isso não é desculpa para preguiçoso. Não é isso que eu quero dizer, não. E também eu acredito que não seja isso que o apóstolo está querendo dizer. Não significa dizer que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que estudar, que a gente... Irmãos, a gente vive na terra. E na terra a gente tem que comer, a gente tem que vestir, e a gente quer fazer isso bem. Não é? Quando a gente não consegue fazer bem como a gente gostaria, a gente até fica chateado. Isso não é desculpa para preguiçoso. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo o seguinte: embora isso seja necessário, o primordial, a prioridade é o meu reino. E todas essas outras coisas que você necessita, que eu sei que você necessita, eu vou te dar, eu vou acrescentar. É isso que o Senhor está dizendo. Então, irmãos, até a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprendizado, de memorização, até isso vem do Senhor. Às vezes eu estou estudando lá em casa, eu falo, Jesus, não lembro mais nada. Eu falo, Senhor, põe tua mão, tem misericórdia. Porque parece que eu esqueci tudo. Às vezes até desespero, irmãos, verdade. Falo, gente, mas eu vi isso aqui ontem, está onde? Até isso vem do Senhor, essa capacidade vem do Senhor. Então, assim, irmãos, eu sei que é difícil confiar, é sim. Principalmente nos afligimos em vez de confiarmos. Porém, apenas quando nos concentramos de contínuo em nós mesmos e não em Deus, é que violamos o princípio de Jesus. Ele o deixou como princípio libertador, não como outra lei com que nos preocuparmos. Então, Jesus nos deixa essa palavra para nos libertar das angústias e das preocupações, não para nos aprisionar, irmãos. Ontem eu estava... Não, isso fica para outra hora. Talvez você esteja aqui nessa escola dominical e esteja vivendo em uma tremenda ansiedade, angustiado, preocupado. E o Senhor está te falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O ano de 2024 está apenas começando. Um dos problemas do ansioso é que ele não sabe esperar. E por não saber esperar,
age de forma impensada. Ele quer resolver as coisas de qualquer jeito, da maneira dele, de forma imediata. Há um ditado popular que diz: o apressado come cru e quente. Temos que aprender a agir na hora certa e canalizar o foco da nossa atenção para a direção certa. Neste novo ano, os bons momentos também precisam estar atrelados ao Senhor. Precisam estar atrelados ao Senhor, com modo de ação de graça, de agradecimento pelas pequenas coisas. Não podemos perder o nosso tempo esperando só por grandes milagres. Às vezes, os maiores milagres são as coisas do dia a dia. É termos saúde para aproveitarmos da companhia de quem amamos, para sairmos com os nossos filhos. Isso é um grande milagre, irmãos. Isso é uma grande dádiva. Então, às vezes, a gente está esperando uma fé que tire essa montanha daqui e leve para ali. Glória a Deus, irmãos. Mas, muitas vezes, o Senhor está movendo montanhas e a gente não está percebendo. Porque talvez elas não sejam tão grandes como a nossa imaginação. E aí a gente perde a oportunidade de apreciar os grandes milagres que o Senhor tem feito todos os dias. Ao nos livrar, ao nos guardar, a suprir as nossas necessidades. Isso é importante. E uma coisa que eu tenho aprendido é que, percebendo a graça de Deus e agradecendo até por um momento difícil, a gente consegue sentir paz, irmãos. Quando você... Vou dar um exemplo bem simples. Você está andando pela casa, você bate o dedinho na quina da porta. Irmãos, dá vontade de gritar, né? Às vezes de falar um palavrão. Mas se naquele momento, em vez de um palavrão, eu solto um glória a Deus, irmãos, você extravasa e glorifica o nome do Senhor. Você podia ter quebrado o dedinho na quina. São escolhas que a gente faz. É muito simples, eu sei, falar desses exemplos. Mas eu gosto de trazer à nossa mente coisas que acontecem mesmo no dia a dia. No nosso dia a dia. Para nos mostrar que o Senhor, Ele é infinito em misericórdia até nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Uma vez eu muito angustiada, voltando do meu trabalho, eu estava grávida do André na época. Irmãos, eu estava com uma tristeza, que aquilo ali não era uma tristeza por um momento difícil que eu estava passando. Eu não estava passando por um momento difícil. Era uma opressão maligna mesmo. Eu estava triste, eu estava angustiada, a ponto de sentir dor, e eu não sabia por quê. E eu estava descendo do trabalho na rua da minha casa, e aí passou uma senhorinha bem senhorinha mesmo. Aí ela olhou assim para mim e falou assim: minha filha, Jesus te ama. Irmãos, comecei a chorar. Fui chorando até em casa. Mas esse Jesus te ama me lembrou o Deus que eu servia e me fez ver outras coisas. Eu coloquei a mão na minha barriga, eu lembrei que eu estava grávida. Eu tinha esquecido? Não, irmãos. Mas eu estava tão angustiada que eu nem via. E eu comecei a glorificar o Senhor e a angústia foi embora, a opressão foi embora. Às vezes nós estamos tristes, a gente não sabe nem por quê. A gente nem identificou a causa. É um laço do diabo para tirar a sua paz, para roubar a sua alegria. Para tirar os seus olhos do foco que é Jesus e colocar nos problemas. E aí a gente começa a enxergar coisas que nem existem. E a gente vai dando lugar para coisas que não vêm da graça do Senhor, que não provém da vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente se afasta de Deus. Porque o resumo é: todas essas coisas querem nos afastar de Deus. Mas nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente ou do porvir. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A única coisa que pode fazer divisão somos nós mesmos. E as nossas atitudes, as nossas escolhas e os pecados que cometemos. Porque a Bíblia fala: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos ouçam.
e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos atender, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Então a única coisa que pode nos separar de Deus, desse Deus que supre as nossas necessidades e que é capaz de carregar as nossas ansiedades, a única coisa que nos separa dele, que nos afasta dele, somos nós mesmos. Através das nossas atitudes, das nossas escolhas, através dos pecados que cometemos. É isso, irmãos. Tudo é escolha. Na vida, tudo é escolha. Confiar é escolha. Engordar é escolha. Emagrecer é escolha. Tudo é escolha. Nós escolhemos. Até quando nós não escolhemos, quando a gente acha que não está escolhendo, a gente está escolhendo. E nós somos responsáveis por essas escolhas. E como responsáveis por essas escolhas, carregamos e convivemos com as consequências dessas escolhas. Então hoje, diante dos momentos difíceis que nós estamos passando, qual a nossa escolha? Qual o nosso posicionamento? Que atitude, que postura nós vamos adotar? Nós vamos reconhecer a grandeza de Deus, fixar os nossos olhos no Senhor, adorar a Ele, independente de toda e qualquer circunstância, escolher lançar sobre Ele as ansiedades das nossas vidas? Ou nós vamos nos sentar, nos prostrar diante das dificuldades e morrer, dizendo, ó céus, ó vida. Isso é sério, irmãos. Tudo é escolha. Tudo. Então, que o Senhor nos direcione para escolhermos, assim como Maria, a melhor parte e não os cuidados dessa vida. Para que quando formos orar, consigamos alcançar o modelo de oração que o Senhor atende, que agrada o coração dele quando intercedemos por todos os homens. Quando buscamos pelo reino de Deus e pela sua justiça. E aí o Senhor atende essa oração e ainda acrescenta tudo aquilo que nós necessitamos. Eu agradeço a oportunidade nessa manhã. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor. Irmãos, eu tenho uma certa dificuldade de escola dominical. Vou até confessar aqui, eu falava para amor, poxa amor, eu tenho tanta vontade de falar na escola dominical. Falava com amor lá em casa. Só que eu fico muito nervosa, irmãos. Quando eu vou pregar, não fico nervosa, não. Mas na escola dominical eu fico. Mas glória a Deus por isso. É precioso. Eu, quando me converti, eu amava a escola dominical. Eu contava os dias para chegar o domingo. Talvez seja por isso. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade. Senhor, eu te agradeço porque Tu és o Deus conosco. O Deus que está conosco até nos momentos difíceis, quando ninguém quer estar ao nosso lado, ou mesmo querendo não podem, o Senhor está conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor nos traz paz, o Senhor nos acalenta, o Senhor nos alerta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos repreende, o Senhor nos ama e nós louvamos o Teu nome por isso. Senhor, nos dê a graça de nos posicionarmos de forma correta diante das dificuldades. Nos ajuda a aprender com elas. Nos ajuda a glorificar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Te agradeço pelo dom da vida, pelos milagres que não percebemos. Te agradeço pela Tua graça que nos envolve, que nos sustenta, Senhor, que nos acalenta. Te agradeço pelo Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos direciona a Ti. Te agradeço pela Tua palavra que nos adverte, que nos ensina, que nos fortifica, que nos alimenta. Te agradeço porque mesmo em momentos de dificuldade, de angústia, o Senhor está pronto a nos socorrer e a nos direcionar em como devemos agir. Senhor, eu te agradeço pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, e pela Tua fidelidade. Senhor, fica conosco. Age, Senhor, examina-nos, Deus, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho, Senhor, ruim, e guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a tomar a posição que Tu queres, e nos ensina, Senhor Jesus, a termos contentamento e satisfação em Ti, em
todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe. Podeis assentar. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Senhor, abençoa a tua serva, abençoa o esposo, os filhos, o ministério. Continua usando, Senhor, da forma maravilhosa como fizestes hoje. Nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Deus abençoe. Irmãos, que momento glorioso, né? Que momento glorioso.